Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Ana Beatriz Andrade e eu faço parte do grupo 1, que irá discutir hoje com vocês sobre a função social da escola. Nosso trabalho é orientado pelo professor Dr. Baltazar Campos Cortez, professor da disciplina de Gestão de Sistemas e Unidades Escolares da Universidade Federal do Piauí. O grupo 1 ele é composto por mim, Ana Beatriz Andrade, pela Ana Beatriz Barros, pela Letícia Carvalho, pela Lívia Gabriele, pela Natália de Oliveira e pela Thalita Gilmar. Bem, para iniciar a nossa discussão sobre a função social da escola, é interessante vocês entenderem o que tem sido essa instituição dentro da nossa sociedade. Logo mais na frente, as meninas irão falar um pouco sobre a história da escola no decorrer dos anos. Mas eu quero que vocês entendam antes que a instituição escola, no decorrer desses anos, ela assumiu um monopólio educacional. Então, a partir disso, ela se tornou uma instituição homogênea. Por que homogênea? Porque ela tenta, ainda hoje, universalizar o ensino, oferecendo ele a todas as classes, a todas as raças, né, dentro da nossa sociedade. E aí, ela tem hoje uma função tanto de instrução quanto de socialização normativa, no qual ela vai ensinar sobre as boas condutas, sobre os valores morais, sobre os nossos princípios, sobre a ética dentro da nossa sociedade. Então, por isso mesmo que, no decorrer de seus anos, ela ficou em um impasse entre educar e ensinar. O educar com relação a todos esses valores sobre a cultura, né, da nossa sociedade. E o ensinar em relação à transmissão de conhecimento, né, sobre a socialização, sobre o compartilhar, né, o conhecimento. Então, ela sofre essa dicotomia. Por quê? Porque ainda hoje não está acertado sobre ela deve ensinar, ela deve educar ou ela deve fazer esses dois papéis. Bem, então hoje nós conhecemos a instituição, né, dentro da nossa sociedade como espaço de socialização, socialização do saber, socialização do conhecimento, a socialização dos valores. Então, ela é um espaço no qual o indivíduo ele deve aprender tudo isso, né? Então, a família, juntamente com a escola, ela deve estar aí sempre integrada para que isso possa acontecer de maneira eficaz. Bem, para que isso aconteça, essa função social seja desempenhada de modo eficaz, deve existir a gestão democrática, que seria uma gestão onde há distribuição de tarefas dentro da escola, uma vez que a comunidade escolar ela não é só composta por alunos e professores, mas ela é composta por funcionários, pelos gestores, diretores, coordenadores, pedagogos. Então, para que as condições organizacionais, pedagógicas e operacionais sejam ofertadas, né, deve haver essa gestão democrática em seu ambiente. Ela deve estabelecer metas, né, ela deve organizar um bom currículo para que ela possa atender às necessidades regionais, locais, né, de seus alunos para garantir uma boa aprendizagem. O nosso próprio Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual de Educação e a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, elas asseguram por lei que essas escolas, né, elas possam adaptar a sua realidade, ou seja, né, ela tem que estabelecer metas que sejam condizentes com a realidade onde ela está inserida. E para que isso aconteça, também é necessária a participação, né, da família, da comunidade, para que possa haver essa integração. Uma vez que a gestão democrática, o nome já diz, ela é democrática, ela exige essa participação de todos, para que ela possa proporcionar autonomia aos nossos alunos, ou seja, um ensino baseado em descobertas, onde o aluno ele possa procurar suas próprias respostas, tá certo? Então, qual a função social, afinal, hoje da escola? Bom, ela é um espaço que ela deve possibilitar o aluno diferentes escolhas, ou seja, se ele quiser ser médico, se ele quiser ser professor, né, se ele quiser ser empreendedor, então ela deve
dar possibilidades para que ele possa escolher o que ele quer ser, né? E não deve haver essa dicotomia, ou seja, essa separação, ambiguidade entre instituição e o ETS, a instituição escola e, né, todos os costumes, a cultura, uma vez que ela é uma instituição dentro da sociedade e, portanto, ela não pode ser separada disso, tá certo? O nosso próprio Paulo Freire, ele disse que a educação ela tem que ser uma educação transformadora e emancipadora. E para que eu possa me libertar, eu tenho que entender o que ocorre ao meu redor. Então, a escola é sim um espaço onde se deve discutir as diferentes modalidades que existem dentro da nossa cultura, seja de raça, seja de classe, né? Bom, e claro, a partir da gestão democrática, nós devemos estabelecer boas políticas educacionais, uma vez que a partir da gestão nós poderemos capacitar bem nossos professores, nós podemos administrar bem, né, a nossa escola, uma vez que ela é composta por vários, né, funcionários e vários compartimentos. Nós temos a parte, né, do ensino, que é composto por professores, alunos, pedagogos, mas também nós temos a parte, né, da merenda, nós temos a parte organizacional da nossa escola, composto por secretários, subsecretários. Então, para que isso ocorra, nós devemos estabelecer metas, né, e políticas que ajudem a organizar esse espaço. E aí nós temos que ter cuidado que esse espaço ele deve proporcionar uma transformação. Transformação no sentido de mudar, né, a nossa realidade para melhor. Então, ela deve ser um espaço que deve ter cuidado com a reprodução de desigualdades, uma vez que a escola, durante todos esses anos, né, ela vem, de certo modo, reproduzindo desigualdades sociais a partir do currículo oculto. Daí a importância do gestor em sua supervisão proporcionar a elaboração de um currículo que atenda às especificidades regionais e locais, para que esse paradigma ele seja de vez quebrado. E essa reprodução de desigualdades não é só em relação à economia, mas também a temas de raça, discriminação, ao racismo. Então, tudo isso ele deve ser analisado, né, para que ele não ocorra. Então, essa reprodução de desigualdades, de certo modo, ela exige hoje ocultamente no currículo da escola, mas ela vai ser aí com muito esforço quebrada a partir de uma boa gestão. Então, a função social hoje da escola é socializar, compartilhar o seu conhecimento, uma vez que é um espaço onde há integração de alunos, professores, então deve ser um espaço também aberto para o diálogo, para a mudança, certo? E aí eu deixo uma reflexão para vocês sobre o fato que ainda hoje nós lutamos, que é o quebrar, né, esse paradigma, essa reprodução, esse autoritarismo que existe na escola. Bourdieu diz que a escola ela é um espaço que realmente ela reproduz as desigualdades que existem dentro da nossa sociedade, mas que com muito esforço de todos os profissionais da área da educação, esse paradigma ele pode ser quebrado. Então a gente deve ter cuidado. O próprio Bourdieu diz: aquilo que foi criado para se tornar instrumento de democracia direta não deve se converter ao mecanismo de opressão simbólica, ou seja, corroborando com Paulo Freire, nós podemos pensar em uma escola libertadora, onde o diálogo ele deve sempre prevalecer, os gestores eles devem estar sempre atentos, né, às necessidades daquela escola, dos alunos, da própria comunidade, e assim ofertar, né, e proporcionar uma aprendizagem eficaz. Bom, agora iremos falar sobre a educação durante o período do Estado Novo. O contexto brasileiro que se encontrava era: através de um golpe de Estado, Getúlio Vargas ele instaura o Estado Novo, ou também conhecido como Terceira República.
Além disso, o Ministério da Educação ele já havia sido criado, porém é nesse momento que ele ganha uma maior importância. E também a nova Constituição, que já era a segunda da República, pela primeira vez ela vai dispor da educação como um direito a todos. Realmente vai trazer a importância do poder público em garantir essa educação a todos. Agora vamos falar sobre as novas alterações educacionais. É importante lembrar que nesse momento Getúlio Vargas ele enfatiza muito o ensino pré-vocacional, que seria esse destinado às classes menos favorecidas, que realmente era, em matéria de educação, dever do Estado. Ele também procura fixar as bases e determinar os quadros da educação nacional. Ele traça diretrizes obedecendo à formação física, intelectual e moral, verdadeiro conjunto, e respeitar a infância e a juventude. E também é importante lembrar que o ensino da primeira à quarta série, nesse momento, torna-se gratuito, mas atrelado a isso também torna-se obrigatório. Além disso, nesse período, algumas entidades são criadas e ocorrem algumas mudanças na legislação. A educação como ferramenta do Estado. Nesse momento, Getúlio Vargas ele é visto muito como o pai dos pobres, porque, em um momento, as classes menos favorecidas eram totalmente excluídas da educação. E quando ele assume, abrem-se portas para que elas possam se incluir. Então, realmente, ele era visto como esse salvador. Porém, o que essas classes não tinham um conhecimento era que a educação era dos principais meios que ele tinha de reafirmar o seu regime. O Estado Novo ele utilizava a educação atrelada com a propaganda como uma verdadeira forma de nivelamento. Cursar o ensino secundário. E aqueles que não passavam, não cursavam secundário. Quando eles finalizavam, eles eram limitados a cursar apenas os cursos que tinham disponíveis na faculdade de filosofia. Então, era muito limitado, né? Era bem visível essa divisão dual. Realmente, o sistema educacional do momento, ele transformava em um sistema de discriminação social. O governo, ele tinha muito uma ideia de não reflexão, de não criticidade. As pessoas simplesmente idolatravam o pai da nação. Então, assim, era uma função absorver conteúdos transmitidos na escola para, no futuro, ser um bom operário. Realmente, Getúlio Vargas ele tentou essa aproximação de classes apenas para uma domesticação de classes, né? Então, por fim, as ações finais que a gente deixa é que a educação no Estado Novo, ela possuía um caráter propedêutico, realmente um caráter introdutório para aqueles de melhor posição na pirâmide, enquanto, por outro lado, também um caráter profissionalizante precoce para aqueles que não tinham condição, atendendo sempre os desejos da classe dominante e empregadora. Então, Getúlio Vargas, quando ele se aproxima das classes, não é para que ele se faça como instrumento delas, e sim para usá-las em favor dos seus próprios objetivos, né? A própria, como já foi dita, domesticação de classes. O setor educacional, ele, assim, não passou de um dos principais meios que Getúlio Vargas conseguiu de adentrar no imaginário brasileiro. E isso se perpetua até os dias de hoje. Ainda hoje existe essa divisão. Então, isso inicia-se no Estado Novo, essa totalmente divisão, e percorre até hoje. Apesar dos nossos avanços, ainda é muito visível, muito notório essa divisão entre os que têm direito à educação e os que não têm, ou se têm, é realmente apenas para uma profissionalização e adentramento dentro desse mercado capital, dentro dessa industrialização, uma verdadeira corrida de ratos. Então, seria isso. Boa tarde. Dando uma continuidade, a gente vai falar agora sobre a educação nacional. Vamos dar destaque à educação brasileira do período de 1946 até o golpe militar de 1964. Em 1946 foi promulgada a Quinta Constituição, a qual ela defendia a educação como direito de todos, condição expressa do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que concedia à União a responsabilidade sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e estabelecer a obrigatoriedade do ensino primário.
O nível médio, ele continuou dual, oferecendo ensino secundário de cunho acadêmico e ensino técnico, com características utilitárias, ambos voltados para o conhecimento empírico, ao invés do aprendizado científico. Neste mesmo ano, no governo Dutra, foi criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que é o conhecido SENAC. Havia nesse período uma grande predominância de escolas particulares, em sua maioria confessionais, dirigidas pela Igreja Católica. Então, a Igreja Católica aqui nesse período, ele tinha um grande destaque. E outro destaque que também vai aparecer muito é a questão empírica ao invés do científico, em detrimento do científico. Porque este era o tipo de investimento realizado na educação. Havia, portanto, um pouco aumento significativo das instituições pedagógicas e não havia estudo de projetos visando a melhoria qualitativa do ensino, que continuava, assim, visto como seletivo e excludente. Esta situação ela se explica pelo descobrimento de repasse integral da verba destinada à educação, prevista pela Constituição. Mesmo que durante o primeiro ano da presidência de Vargas foi criado o CNP, que é o conhecido Conselho Nacional de Pesquisa, e a CAPES, que é a Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, mesmo com a CAPES e a CNP aparecendo naquela época, a gente via um pouco influência de ensino qualitativo e significativo naquela época, pois o que importava para eles era a predominância de um ensino que visasse apenas a aprendizagem de cunho tradicionalista, e que eles aprendessem aquilo e que tivesse que ser aquilo, não dando assim um caráter qualitativo, e sim quantitativo na época. Como a gente pode ver aqui no quarto ponto, em 1948, o Ministro da Educação e Saúde criou o primeiro projeto de Lei de Reforma Geral da Educação, que era elaborado por 3 comissões: ensino primário, ensino médio e ensino superior, coordenado pelo educador Lourenço Filho. Esse projeto ele ficou 13 anos em tramitação. A lei ela foi sancionada apenas em 20 de dezembro de 1961. Foram realizadas muitas discussões sobre o projeto e como fazer ele aplicar, e havia uma grande discussão entre os grupos adeptos da teoria francesa da Escola Nova, que defendia a descentralização do ensino como condição para a criação de classes experimentais, favorecendo a renovação e a adequação de métodos e técnicas pedagógicas às características regionais e individuais, e a igreja ela também defendia essa posição, só que ela ressaltava que o indivíduo e a família tinham direito à liberdade previsto pela Constituição, mas a igreja ela temia a centralização, porque permitia a definição de imposições de currículos, e um ponto importante é que quando mexe no currículo, principalmente no currículo, há uma grande diferença dentro da educação. Então, se naquela época ocorresse um grande movimento dentro do currículo, acontecia logo um grande movimento dentro da escola e da educação. Por isso que eles tinham medo dessa centralização da imposição de currículos e programas e metodologias educacionais pelo governo federal. Os que defendiam a centralização do ensino, eles alertavam para o risco de descontrole, que era assim visto como provocado pela diversidade da prática educativa, e propunham ao Estado ele oferecer um ensino assim laico e gratuito, coisa que a igreja e a sociedade não defendiam na época. Eles defendiam um ensino que visava apenas as religiões.
Outro fato, ocorrido agora em 1961, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, número 4064/61. Essa lei ela vinha com ideias de liberdade, nacionalismo, democracia e solidariedade internacional. A lei ela privilegiou os estabelecimentos de ensino particulares, omitindo assim o dever do Estado de disponibilizar o ensino gratuito previsto pela Constituição de 1946. Ela estabeleceu também o princípio de equivalência para os cursos do ensino médio, no caso secundário e técnico, com articulação horizontal, que é a possibilidade de mobilidades entre os cursos, e vertical, que é o acesso ao ensino superior mediante aprovação em exame vestibular. Apesar de atender aos interesses do mercado internacional, que é priorizando o ensino humanístico sobre o científico, para evitar concorrência na área tecnológica e valorizando o ensino particular em detrimento do público, a lei ela previa o acesso à educação formal. As pessoas, por sua vez, elas procuravam, sim, com base nisso, se informar sobre seus direitos e pressionavam para que elas se cumprissem. Então, mesmo que a lei ela foi criada com o objetivo de diminuir a concorrência e de colocar o ensino particular em cima do ensino público, foi uma oportunidade, digamos assim, das pessoas irem atrás de conhecerem os seus direitos e buscarem sobre eles, pressionarem para que eles fossem cumpridos. Então, era visto assim como um despertar sobre a importância da aquisição do conhecimento sistematicamente e elaborado para uma maior compreensão do processo produtivo para o crescimento profissional e melhoria salarial. Esta consciência da classe trabalhadora incomodava a classe dirigente, pois o que eles queriam mesmo de verdade era apenas que a classe trabalhadora ela fizessem parte do ensino técnico e que não fossem atrás de ver outras possibilidades, não fossem atrás de seus direitos, mas apenas cumprissem o ensino da forma que ele estava sendo imposto na época. E com isso, a elite dirigente sentiu-se ameaçada com o surgimento, na década de 60, com projetos que valorizavam a cultura e promoviam a alfabetização de adultos. Uma vez que escolarizadas, as pessoas da classe menos favorecidas elas poderiam se sentir mais ativas das questões políticas e econômicas nacionais, e assim elas poderiam participar e debater sobre o que estava ocorrendo dentro da sociedade com esse novo modelo de alfabetização e de cultura. E esses projetos eles eram conhecidos como movimentos de educação popular. Entre eles destacaram-se os Centros Populares de Cultura, o CPC, e os movimentos culturais, o Movimento de Cultura Popular, que é o MCP, e o Movimento de Educação de Base, que é o MEB. O Movimento de Educação de Base ele era ligado à Igreja Católica, e suas atividades ficavam sob a responsabilidade da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, o CNBB. O MEB ele foi criado em 1961 e sua educação era direcionada a escolas radiofônicas. Só que em 1962 aconteceu que o pernambucano Paulo Freire ele desenvolveu na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, um método mais inovador para alfabetizar adultos em 40 horas. Esse projeto de alfabetização ele era baseado na comunicação, que objetivava conscientizar o povo para promover mudanças e melhorias na sua condição de trabalho, que seja, ele tinha como cunho alertar a classe trabalhadora sobre o que elas estavam passando. Na verdade, estes movimentos de educação popular, eles buscavam reverter na prática a proposta elitista da LDB, e este trabalho só foi interrompido por conta do golpe militar de 1964,
sob a alegação de que era um subversivo comunista. Outro fato marcante desse período, que precisa ser mencionado aqui, é que diz respeito à reforma universitária promovida da Universidade de Brasília, que se posicionou contra o modelo universitário importado, ao qual privilegiava a ciência e a cultura estrangeira. E essas mudanças propostas, ela priorizavam um aprofundamento de estudo da realidade brasileira, o que seja, eles queriam visar uma criação de teorias e tecnologias nacionais. Esse olhar deles eram para que, dos universitários, era criar uma educação científica que pudesse visar melhorias dentro do Brasil, aumentando assim a nossa carga científica de estudos dentro da comunidade acadêmica. Outro fator também que aconteceu é que em 21 de janeiro de 1964, o governo ele se inspirou pelo resultado positivo do trabalho pedagógico e criou o Plano Nacional de Alfabetização, utilizando assim um método de Paulo Freire de alfabetizar. Então foi um grande avanço o Paulo Freire ter aparecido com o método de alfabetizado de 140 horas, que foi um fator que ajudou a desenvolver um Plano Nacional de Educação para, assim, alfabetizar os adultos, ajudando, assim, na criação e no desenvolvimento da EJA. Boa tarde. Agora vamos falar um pouco sobre o período da ditadura militar no Brasil, um pouco dos seus aspectos políticos e como se dava a educação nesse período. Com o golpe de Estado, em 31 de março de 1964, iniciou-se então o período da ditadura militar, que perdurou até 1985, caracterizado por ser um governo centralizado, autoritário e antidemocrático. Uma das marcas da ditadura foi a perseguição implacável àqueles que se opunham ao governo dos militares. Esse governo restabeleceu a ordem através de dispositivos legais, da censura, da forte repreensão, além da perseguição política. Logo depois que os militares tomaram o poder, estabeleceu-se o Ato Institucional 1, no governo de Castelo Branco, de 1964 a 1967. Este ato institucional continha 11 artigos, que concedia ao governo militar poderes para alterar a Constituição, além de cassar mandatos de vereadores, senadores e deputados, e também determinava eleições indiretas para a presidência da República. Publicado em 1968, o Ato Institucional 5, AI-5, foi um dos 17 atos institucionais aplicados pela ditadura militar no Brasil. Assim, foi no governo de Costa e Silva, de 1967 a 1969, o mais duro dos atos institucionais. Esse ato negava as garantias constitucionais de habeas corpus e concedia amplos poderes ao presidente, entre eles para intervir nos estados e municípios, cassar os mandatos e suspender direitos políticos, demitir ou reformar militares e promulgar decretos, leis e atos complementares julgados necessários. Foi um período marcado por muita repreensão, violência, tortura aos opositores de regime e restrição aos direitos políticos e à liberdade de expressão. A educação brasileira durante a ditadura militar. A partir de 1964, a educação reduziu-se à prática de transmissão de conhecimentos pelos professores, desprovida de qualquer discussão política. A educação apresentou-se características pragmáticas e tecnicistas para atender às necessidades do mercado de trabalho, principalmente mão de obra para as indústrias estrangeiras. Para atingir objetivos imediatos e garantir a segurança nacional, foram criadas várias leis, entre elas a Lei 4.440/68, que extinguiu a União Nacional dos Estudantes, UNE, e criou o Salário Educação. A Lei 5.540/68, responsável pela reforma universitária, e a Segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, número 5.692/71. Nesse período, evidenciou-se um crescimento quantitativo das universidades brasileiras. A Lei da Reforma Universitária 5.540/68
determinava que as universidades desenvolvessem a pesquisa e a formação profissional. O ensino era voltado principalmente para a área das ciências, das letras e das artes, atendendo às exigências do modelo desenvolvido naquela época. Além disso, a reforma universitária brasileira desprezou a participação da comunidade do corpo docente e discente, tornando assim o processo ditatorial e autoritário. Em 1971, surgiu a nossa segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 5.692/71, que estabeleceu, entre outros pontos, a integração da formação acadêmica, educação geral, com a formação profissional, a formação especial, em caráter obrigatório. Ampliou ainda a obrigatoriedade da escolaridade de 4 para 8 anos, em primeiro grau. Institucionalizou ainda o ensino supletivo, com o objetivo de fornecer estudo formal para jovens e adultos que não concluíram o primeiro ou segundo grau. Contudo, a aplicação da Lei 5.692/71 apresentou diversos problemas, entre eles a recusa da sociedade em aceitar estudos que privilegiassem o ensino científico sobre o acadêmico. Encontrava-se ainda a insuficiência de recursos financeiros, humanos e materiais para o funcionamento adequado dos cursos profissionalizantes. Acabou resultando, assim, em problemas de má qualificação profissional. Em 1982, surgiu a Lei 7.044/82, que substituiu a ideia presente nos objetivos da Lei 5.692/71, de qualificação para o trabalho por preparação para o trabalho. Outra modificação educacional foi a extinção do Movimento Brasileiro da Alfabetização, MOBRAL, Decreto de Lei 5.379/67, que acabou sendo substituído pela a Fundação Educar. Assim, a política educacional era teoricamente democrática, mas na prática era imposta por um regime ditatorial, uma vez que servia aos da classe dominante. E assim dava-se uma falsa realidade ao povo, estabelecendo uma harmonia social. A democratização da escola, de 1988 até os dias atuais. Os últimos governos da ditadura, o presidente Isel e do presidente Figueiredo, manifestaram interesse em fazer a abertura política, que assim culminou com o movimento conhecido como Direita Já, em 1984. Com o fim da ditadura militar, surgiu uma nova Constituição em 1988, que em seu artigo 205 afirma: a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Em 1990, no governo Collor de Mello, foram implantados os Centros Integrados de Apoio à Criança, CIACs, como proposta semelhante dos Centros Integrados de Educação Pública, CIEPs, criados em 1982. Aconteceram, assim, muitas discussões e debates entre educadores e grupos organizados da sociedade em relação à criação de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Foi, então, em 1992, que o senador Darcy Ribeiro apresentou o projeto da LDB, que foi aprovado em dezembro de 1996. Surgiu, assim, a Lei 9.394/96, que propiciou uma série de inovações, tais como uma maior autonomia das escolas para a definição e a implantação do projeto político-pedagógico, a prática democrática da gestão escolar e uma maior ampliação de ingresso e permanência dos alunos na escola. E vários programas, como o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e a Valorização do Magistério, o Fundef. E além disso, o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Apesar dessas inovações, a educação continua sendo uma das grandes responsáveis pela desigualdade econômica e sociais. Em 2002, uma avaliação revelou que 59% dos estudantes
que concluíram a 4ª série do ensino fundamental não dominavam a leitura e a escrita. Assim, denominava-se o fracasso escolar, que ainda hoje não foi superado. Podemos destacar alguns motivos para que esse número seja muito alto. O primeiro deles é um número elevado de reprovações, a falta de material didático pedagógico, o despreparo dos professores quanto na educação. Além da dificuldade do transporte, o choque cultural e a necessidade de trabalho de discentes. Tudo isso acaba causando o que conhecemos como a evasão escolar. Em 2004, foi criado pela Lei nº 11.096/205 o Programa Universidade para Todos, ProUni, que oferece bolsas de estudo integrais ou parciais para os alunos que não têm condições financeiras de estudar em instituições privadas de educação superior. Esse foi um ano muito bom para a educação, pois teve muitas pessoas que entraram em instituições privadas com essas bolsas. Até 2009, o governo Lula havia criado 11 universidades públicas federais. Logo passaram a ser ofertada ao todo mais de 100.000 vagas gratuitas em educação superior. Com a assinatura do Decreto 7.233, de 19 de julho de 2010, tem como objetivo de ampliar os recursos direcionados aos centros de excelência científica e tecnológica das instituições federais de ensino superior, provendo assim uma maior qualidade de ensino. Em 2011, Dilma Rousseff assume a presidência da República, dando prosseguimento à forma de governo de Lula, investindo em políticas assistencialistas e em programas que visam a manutenção dos resultados obtidos desde 2003. Uma das grandes frentes de investimento do governo Dilma é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, PRONATEC, estabelecido pela Lei 12.513/201. Reformas no ensino, acordos internacionais, criações de leis e implementações de programas educacionais são momentos em que pode-se perceber a relação entre as políticas educacionais e os seus determinantes sociais. Assim, vimos que foi um longo caminho para chegar até onde a nossa educação está, mas ainda faz-se necessário que aconteçam inovações e maiores incentivos no meio escolar, para que assim todos tenham acesso a uma educação de qualidade e acessível. Como está a educação na era capitalista? A educação formal ou escolar moderna, elas são organizações burocráticas controladas pelo Estado e elas têm o objetivo de reproduzir as relações de produção capitalistas. As escolas, elas possuem como objetivo a socialização e a ressocialização formal de crianças e jovens, e ela visa a adequação dessas pessoas a uma sociedade capitalista. A sociedade capitalista, ela exige, mesmo parte das classes exploradas, um certo desenvolvimento do saber para que se forme a força de trabalho necessária para o capital. Então, as escolas, elas estão voltadas para a educação formal de crianças e elas fornecem elementos básicos tanto para o trabalho mais rudimentar e menos exigente, certos setores, que exigem a baixa qualidade de formação, quanto para futuras ressocializações, na qual se forma a força de trabalho especializada. Além disso, elas também buscam intencionalmente repassar os valores dominantes e legitimar a sociedade capitalista e o aparato estatal, seja sob a forma de moral e civismo ou de cidadania. O objetivo delas é legitimar e justificar a sociedade existente, buscando criar, através de valores, concepções e sentimentos. No caso, entra a questão do patriotismo, da religiosidade, da cidadania, da moral, dos bons costumes e da ciência. No processo de ressocialização formal, comandado pelo ensino técnico ou universitário, o que ocorre é o aprofundamento visando a formação da força de trabalho especializada para as responsabilidades sociais. E aí entra a questão da adesão ao capitalismo via cidadania, a participação eleitoral, a unilateralidade através da especialização crescente. As instituições escolares, elas são organizações burocráticas reproduzindo a existência de dirigentes e dirigidos, uma estrutura hierárquica entre os dirigentes e formas de autolegitimação.
elas exercem uma violência disciplinar sobre os estudantes ao lado da violência cultural, porque nela tem a questão da imposição do saber escolar e um conjunto de concepções ao lado de valores. E isso acaba gerando o descontentamento e a resistência, gerando, né, mais material para a revolta, para a repressão, um círculo vicioso. Então, a burocratização da escola ela é reforçada pela mentalidade burocrática dos seus dirigentes e da sociedade como um todo. As instituições escolares, elas também estão perpassadas pelo processo de mercantilização. No caso das instituições privadas, elas visam lucro e elas vendem a mercância da educação, porque elas são submetidas ao cálculo mercantil e a um conjunto de relações sociais mercantilizadas. Então, tem a questão da relação entre o proprietário e os trabalhadores assalariados e dos proprietários e os alunos, né, através do pagamento da mensalidade. As instituições estatais, elas também não fogem dessa regra, só que elas têm uma diferença no processo de mercantilização. Primeiramente, pela forma de como ela é financiada, né? Porque a gente vê que a educação pública ela é ditada como uma educação gratuita, mas a gente sabe que por trás disso tem uma pessoa que paga por ela. Pessoas que pagam por ela, na verdade. E também tem a questão no grau de conhecimento, né? Porque uma escola privada ela tem muito mais base de conhecimento do que uma escola pública. Então, isso acaba valorando o discurso de que os alunos eles estão inseridos na necessidade de aquisição do dinheiro para o estudo, porque se você quer um estudo de maior qualidade, você vai ter que pagar por ele. As instituições escolares, elas também são perpassadas pela competição social em diversos níveis. Então, tem a questão dos proprietários, que eles estão sempre em competição para a atração dos alunos, né? Para atrair os alunos para a instituição. E aí é que entra a questão dos outdoors, das propagandas, da suposta qualidade dos resultados da aprovação no vestibular. Os professores também, eles entram em constante competição pelas vagas nas melhores instituições, porque quando você tem uma instituição renomada no seu currículo, isso enaltece o seu currículo. E também tem a competição dos alunos entre si, né? Para as melhores notas, para quem alcança o primeiro lugar nas classificações dos vestibulares, do Enem, do mestrado, do doutorado. Em síntese, as instituições escolares elas estão submetidas ao processo de burocratização, mercantilização e competição. Isso se produz no processo de ensino e nas práticas cotidianas do seu interior e para se inserir nelas. Dessa forma, a educação escolar ela também reproduz a sociabilidade capitalista e a mentalidade burguesa. No entanto, ela faz isso na própria prática específica da educação escolar, o processo educacional informal. A aula e a sala de aula são manifestações de uma sociabilidade na qual há uma hierarquia entre o professor e o aluno. Porque o professor tem que mostrar para o aluno que ele é a figura que comanda a sala de aula. Porque ele tem as questões das exigências formais e técnicas, né? E também porque é ele que está na questão do controle da presença, ele que dá para o aluno a questão, tipo assim, elabora para o aluno a questão dos testes, né? Para poder passar na escola. Então, partindo para o próximo tópico, né? O processo de controle do saber realizado pelas instituições escolares, elas têm sua origem no aparato estatal, com sua legislação educacional, e isso é apenas parte do processo de controle estatal sobre a educação. Nas instituições privadas, há também a questão do financiamento, né? Porque na instituição privada tem a questão dos convênios, das doações de bolsas. Nas instituições estatais, essa questão é ainda maior, porque há interferência direta na burocracia escolar, tem a questão das exigências específicas, das verbas, dos processos de definições de financiamento de pesquisa, da bolsa, da merenda. As grades curriculares, elas são determinadas no seu nível mais geral pelo aparato estatal e depois elas vão ganhando forma que segue o modelo geral imposto e assim elas ganham a aparência de ser produto dos professores com participação mínima dos alunos. Então, o conteúdo ministrado, ele tem essa determinação fundamental e ele vai ganhando contornos e outras determinações, embora geralmente no interior de um processo burocrático e hierárquico. A autonomia do professor para o bem ou para o mal, ela também é drasticamente reduzida, né? Porque em certas instituições escolares privadas a gente vê câmeras em sala de aula, nas instituições estatais a gente vê câmeras nos corredores, e isso tudo é uma forma de controlar, né, o ensino que está sendo passado na instituição.
Em conclusão, a gente pode dizer que a educação escolar ela produz a socialização informal. A mercantilização ela é o processo no qual o modo de produção capitalista ela se espalha na sociedade diretamente, porque no exemplo da criação de escolas, né, você tem que ter um investimento para poder subir a escola, para poder contratar as pessoas que vão trabalhar na escola. Na questão da burocratização, a burocratização ela acompanha a mercantilização, porque ela exige a produção, distribuição e divulgação de mercadorias e mercâncias. Nesse processo, ele exige a existência de dirigentes em cada empresa e instituição responsável por isso. Na questão da competição social, né? Ela ocorre em uma ampla concorrência entre os trabalhadores em geral, capitalistas, burocratas, etc. Então, essas socializações, elas são reforçadas. Nessas socializações, são reforçadas a sociabilidade capitalista e a mentalidade burguesa. E há um reforço recíproco entre a socialização informal e a educação escolar, porque, no fundo, a escola, ela reforça e reproduz o processo de formação social do indivíduo fora dos muros. Então, nesse processo, além de reforço, é possível, geralmente, ver e notar contradições. A contradição ela ocorre por parte do indivíduo de classes exploradas e por parte das classes privilegiadas também. Só que nesse confronto com a escola, elas acabam tendo formas que são distintas, né? A classe privada tem uma forma distinta de agir em relação à classe explorada. Assim, formas diferentes de agir em relação à escola. Então, é necessário a gente enfatizar que a educação escolar, ela reforça a socialização informal, mas ela também entra em confronto com ela. E a educação, ela se distingue da socialização informal por ser relativamente homogênea, a forma do ensino, a grade curricular, a organização burocrática, enquanto a socialização informal é heterogênea. E apesar de estar submetida à socialização capitalista e mentalidade burguesa, ela possui formas como realiza isso, e nas classes exploradas ela se constitui outros valores, sentimentos, concepções e costumes, em que pesa não ser algo radicalmente distinto, mas mostra uma diferença entre contradição com a escolarização. Bom, então agora vamos falar para onde vai a escola e a educação. Educação. O acolhimento do novo depende da construção de novas maneiras de conhecimento e de poder, de uma subjetividade emancipada e de outra sociabilidade. Ou seja, portanto, a educação exige uma intencionalidade, mas não uma espontaneidade de ação. Ou seja, ela exige a reconstrução, a criação de maneiras de ensinar. Por exemplo, o livro, que não deixa de ser um dos pilares da educação, mas não podemos esquecer da mídia, da importância da mídia, da imagem e dos benefícios que eles trazem, o poder de investigação, de buscar o conhecimento, não se restringindo a apenas um método, a apenas um objeto. É educar incorporando novas técnicas e, mais do que isso, é instigar a capacidade crítica dos alunos por meio dessa variedade, dessa diversidade. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a escola. Com a quebra de paradigma de uma linha entre apenas professor e aluno, aquele ensino regular, e que passa a ser uma escola com maior acessibilidade à informação, uma cara nova, falando popularmente. Então, a concepção de escola reflexiva como escola inteligente, que decide o que deve fazer em cada situação específica e registra o seu pensamento no projeto educativo que pensa para si. Só essa escola situada e reativa, caracterizada pela sua sensibilidade aos índices contextuais, é capaz de agir com flexibilidade nos contextos complexos, diferenciados e instáveis que hoje caracterizam as situações das organizações escolares. Ou seja, só através dessa atenção dialogante com a própria realidade que lhe fala
é que a escola será capaz de agir adequadamente, que o mesmo é dizer agir em situações, respeitando subjetividades, individualidades, singularidades de cada aluno. E é assim